Oi pessoal, aqui é o Giovanni, plantonista de matemática do Poliedro. Vou resolver agora o exercício 78 da FUVEST 2010, primeira fase da prova V. Nesse exercício é dada essa reta de equação x mais y igual a 2, dizendo que ela é tangente à circunferência C lá no ponto 0,2. Diz também que o ponto 0,1 é um ponto da circunferência, e com isso pergunta o raio dessa circunferência. Então aqui perceba que é uma resolução bastante detalhista, bastante longa, que é bem comum para a FUVEST e para as FUVESTs mais antigas, mais clássicas. A FUVEST tem esse jeito de resoluções bem minuciosas. E aqui é um jeito de organizar. A gente poderia ter feito de outra forma, usando, por exemplo, a equação de ponto à reta. Com relação a essa reta aqui, também seria possível. Dá um pouquinho de trabalho, algebricamente, mas também é possível. Tá? Mas aqui a gente vai fazer o jeito com contas menos trabalhosas, mas mais longas. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente definir o centro da circunferência. A gente vai usar ele várias vezes. Eu gosto de usar x do centro e y do centro, mas você pode usar outras letras. Por exemplo, A e B, M e N, coisas assim, alfa e beta, não tem problema. E aí, eu chamei aqui de reta S a reta que passa pelo ponto 0,2, que é o ponto de tangência lá, e pelo centro. Então, aquela reta que corta a circunferência no meio, passando pelo centro e passando pelo ponto de tangência. Por que eu peguei exatamente essa? Porque eu vou chamar de reta R, a nossa reta R é a reta que ele deu. Essa reta x mais y igual a 2. Perceba que essa reta, que quando a gente isola o y, ela tem coeficiente angular menos 1. Só que essa reta R que ele deu e a reta S, que é o que eu hoje acabei de definir, elas são perpendiculares. Lembra que a reta que está em cima do centro, né, ou seja, que corta a circunferência em duas partes iguais, ela é tangente, ela é perpendicular à reta tangente. Se ela é perpendicular, o coeficiente angular dessa tal reta S é oposto inverso 1 sobre, menos 1 sobre, o coeficiente angular da nossa R. Então, com isso, a gente já sabe o coeficiente angular dessa tal reta, que passa por 0,2, e pelo tal centro que a gente ainda não sabe quem é. Outra coisa que a gente pode anotar é, sabendo que S passa por essa reta também, a gente pode substituir para encontrar o nosso coeficiente linear. A gente já sabe o coeficiente angular, que é o 1, mas agora a gente pode usar o padrão que a gente tinha definido para ela, substituindo um ponto que é conhecido, para encontrar o coeficiente linear. Então a gente sabe agora que essa equação aqui da reta S é y igual a x mais 2. Isso é interessante porque agora a gente pode aqui substituir as coordenadas do centro, porque lembra que essa reta também passa pelo centro. Então agora a gente tem uma correlação, uma relação aqui entre as coordenadas do centro. Y do centro é igual a x do centro mais 2. E aqui eu vou chamar de equação 1. E vou guardar. Quando eu lembrar que a distância do centro até esse ponto e do centro até esse, até o 0,02 ou até o 1,0, ambos são iguais, até porque ambas são os raios, eu posso igualar as duas distâncias. Só uma observação, as distâncias geralmente teriam uma raiz aqui em cima, mas como é uma igualdade entre raízes, então a gente nem precisa colocar direto. Pode deixar assim, não tem problema. Lembra que distância de ponto a ponto é x de um menos x do outro ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado. Mesma coisa para os outros pares de ponto, do centro até esse segundo. Resolvendo essa equação, perceba que o x quadrado, o y quadrado aqui do centro vão se cancelar. A gente vai ter uma segunda equação que relaciona x do centro com o y do centro. Então, essa equação que a gente encontrou junto com essa, a gente tem um sisteminha. Resolvendo o sistema, por exemplo, substituindo essa equação 1 na equação 2, a gente vai ter essa distributiva, que organizando vai ter o x do centro como sendo menos 5 meios. Substituindo de volta na 1 aqui, a gente tem que o y do centro vai ser menos meio. Essa daqui, então, essas são as coordenadas do centro. Esse é o nosso ponto, que é o centro da circunferência. Agora sim, o raio da circunferência, o raio que ele pediu, é a distância do centro até um ponto da circunferência, ou esse ou esse. Aí fica o seu critério. Eu usei, por exemplo, esse aqui. Então ficou o x do centro menos o x do ponto, menos 0, ao quadrado, mais y do centro menos y do ponto ao quadrado, tudo na raiz. Organizando, a gente tem 5 raiz de 2 sobre 2, e esse é o nosso raio. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos!